todos aqui presentes. Nós vamos dar início agora à segunda mesa da noite. E a nossa mesa é Territórios em Escuta, Direito à Cidade e Coabitações no Valongo. Antes da gente começar, eu queria agradecer o convite de vir fazer essa mediação aqui hoje. Para mim é uma oportunidade muito bacana e uma experiência muito legal de estar aqui no festival e conhecer esses palestrantes maravilhosos aqui, que a gente já fez uma introduçãozinha ali. Eu acho que vai ser muito bacana. A gente vai ter aqui, então, uma conversa com Ana Dumas, que ela é artista multimídia e intervencionista baiana. Vai compartilhar com a gente aqui um pouquinho da pesquisa dela, que ela é um trabalho que ela já realiza há algum tempo e está realizando aqui no festival também. A Eliane Almeida, que é professora de Teoria da Comunicação, História da Arte, Estética e Cultura de Massa. Ela é doutoranda na ECA USP e ela está pesquisando a censura e a liberdade de expressão no teatro negro. E Júlio Tumbiaré, ele é poeta e militante do movimento negro, ele é ativista de direitos humanos e ele é professor no Educafro, que é um cursinho de preparatório para o Enem, né, para o vestibular. Quando a gente pensa em direito à cidade, a gente pensa mais diretamente, né, no acesso à cidade ou na presença das pessoas no espaço público. Mas essa noção de direito à cidade ela vai muito além disso, né? Mais do que o direito de estar na cidade, de acessar os espaços da cidade. É também um direito de transformar a cidade, né, a partir das coisas que a gente acredita, na medida em que a gente pode deixar a cidade mais democrática, mais humanizada e mais feliz, né? E aqui a gente vai conversar hoje sobre várias iniciativas artísticas, culturais, educacionais, que trabalham nessa tentativa, nessa dimensão de uma transformação da cidade, né? De um acesso, uma mudança do direito à cidade a partir dessas práticas, né? Então, eu vou logo passar a palavra aqui para a Ana. Nós vamos ter 20 minutos de fala de cada um. Eu vou fazer aqui vou ficar aqui no cronômetro contando o tempo, para a gente poder depois ter mais tempo para a gente abrir para o debate, ok? Então, vou passar para a Ana aqui. Muito obrigada. Oi, boa noite. Primeiro, muito obrigada ao Valongo pelo convite para estar aqui. E eu estou muito feliz de estar nesse lugar, né, um centro histórico, uma área muito, muito bonita, pelo pouco que eu já vi. Só acrescentando aqui um pouquinho, eu sou produtora cultural e publicitária, artista, mas, na verdade, eu me defino mesmo como ideias jockey, ou então IJ, que é um conceito que eu capturei de um professor de filosofia pernambucano, e eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é isso, até chegar no meu trabalho. Eu fiz filosofia, e é importante eu dizer isso para vocês, até pela relação que isso tem com o nosso tema, que é o direito à cidade. Quando eu fiz filosofia, eu vi ali na prática que era impossível, através da filosofia, num espaço acadêmico, pensar e refletir a cidade que eu vivia. Eu tinha que me contentar com a história da filosofia. E até minha monografia foi um pouco em cima disso, do porquê a gente privilegia a história e não o pensar sobre o mundo que a gente vive. E, nesse meio tempo, um professor me convidou para ser aluna, ouvinte, de uma disciplina de mestrado, filosofia política, não me lembro. E eu só lembro que era verão, um verão que teve greve, então a gente teve que ter aula durante o verão, e a gente passava horas lendo textos de Hegel na sala de aula. E o mundo explodia lá fora. Então, todo dia que tinha essa aula, eu reclamava um pouco com o professor, porque eu queria discutir o mundo contemporâneo, mesmo que fosse sob a luz de Hegel, mas a gente ficava ali no texto. Até que um dia o professor encheu o saco das minhas reclamações e falou: Ana, há vários espaços para você fazer filosofia, isso aqui só é um deles. Você não precisa vir, vá procurar a sua turma. E aí eu também não voltei nunca mais. E, por coincidência, nessa semana em que eu resolvi não voltar mais, eu me bati com um site que chamava Deus Século XX. Era mais ou menos começo dos anos 2000,
E nesse site tinha uma frase assim escrito bem no alto assim do site que já me chamou a atenção e que mudou o rumo um pouco da minha vida, que foi essa frase dizia assim: sugiro que se considere a profissão do ideias jockey ou IJ, que assim como o DJ mixa sons e o VJ ele mixa imagens, o ideias jockey ele mixa som, ele mixa ideias, conceitos, pensamentos, narrativas. Na hora que eu li, eu falei, eu não sei nem o que é isso, mas eu quero ser isso, essa coisa nova que eu posso experimentar sem ter que dar conta somente do passado. Queria usar o passado como fonte, mas não só ele. E, sendo uma moradora de Salvador, eu acho que talvez muitas pessoas não conheçam, Salvador tem um fenômeno muito curioso, popular, é que no centro da cidade, os meninos vendem café num carrinho de café de madeira que mais ou menos imita a estética de um trio elétrico. E aí, desde quando eu fui morar em Salvador, esses carrinhos eles balançaram minha estrutura existencial, porque eu era muito apaixonada por eles e eu queria ter um carrinho desse. E aí eu juntei as duas coisas, o conceito do Ideias Jockey, e pensei, bom, assim como um DJ precisa de uma mesa, um mixer, o Ideias Jockey também deve precisar. E que mesa de som ou que mixer seria esse? Sendo uma moradora de Salvador, a primeira coisa que me veio foi a ideia dos carrinhos de café. Então, eu fiz, né, junto com um cara que, na verdade, foi quem construiu a partir das ideias que eu dei para ele, eu fiz um carrinho inspirado nesses carrinhos de café, que eu chamo de carrinho multimídia, para fazer performances, para ir para a rua falar minhas loucuras, para ir para a rua me expressar, para ir para a rua ter o direito de viver a cidade como ela é, inclusive no tempo presente. E foi desse insight de juntar essas duas coisas que surgiu o carrinho multimídia. Você pode, meu amigo, botar aí o primeiro vídeo, que é o número 1. Não precisa nem do som, pode ser só a imagem. Essa foi a segunda ação que eu fiz com o carrinho multimídia em Salvador, e que ele foi pensado basicamente para isso, para ir para a rua, para participar, para fazer performance, para se expressar politicamente, para se expressar existencialmente, para se expressar poeticamente. No começo eu ia um pouco sozinha, mas depois vários amigos, várias pessoas foram se agregando ao projeto. Eu acho que é importante, assim, primeiro pontuar para vocês essa questão do direito à cidade. O carrinho multimídia, ele é um artefato que foi criado para estar na rua, não tem outro lugar para ele. Às vezes as pessoas até chamam para ir para festas, vem tocar na beira da minha piscina, e não rola, porque na beira de uma piscina ele é uma radiola parada. Ele só tem vida quando ele está na rua e com as pessoas. Tem 9 anos que eu trabalho nesse projeto, e uma coisa que eu aprendi com ele ao longo desse tempo é que não dá para chegar na rua com a ideia de ocupar, passando por cima de todas as memórias, histórias, acontecimentos que existiram nesse mesmo espaço em que você está atuando, e não dá para chegar como se nada tivesse acontecido. Uma segunda coisa também é que, às vezes, eu preparo um roteiro. Normalmente, são roteiros políticos, relacionados com direitos humanos, com questões sociais. E eu fui vendo com o tempo que não adiantava eu preparar um roteiro rígido, porque esse roteiro rígido ele se desmanchava na rua. Se desmanchava porque a minha performance ela não acontecia sozinha, ela precisa do outro. O que o outro fala, faz ou interfere na própria produção do carrinho. Então, é um território, como é que eu vou dizer, meu Deus, é muito aberto, é muito amplo, no sentido de que a gente nunca sabe o que é que vai acontecer exatamente, né? Você sai com um roteiro prévio, mas você não sabe
o que vai acontecer, porque há uma interação com a rua, com as pessoas, com a memória do lugar, com tudo que acontece ali naquele contexto. Eu queria mostrar um pouquinho agora do vídeo 2, se possível até com áudio, que foi uma ocupação que aconteceu no ano passado, numa das maiores estações, dá só uma pausa rapidinho, uma das maiores estações de Salvador, que é a Estação da Lapa, é uma estação de ônibus e de metrô, e essa ação foi feita junto com um grupo chamado Afrobafo, que auto-intitulado Bichas Pretas, e nós fizemos essa ação juntas. Eu queria até que você botasse no começo com som. É só um tempo curto, Brígida, está dentro do time aí ainda? Está. Só para vocês terem uma ideia de como acontece, para quando a gente abrir para o debate, depois também da apresentação de Júlio e de Eliane, vocês, se quiserem perguntar ou, enfim, trazer coisas, vocês já têm uma ideia do que é. O Afrobafo, que é um coletivo de Salvador. Nós somos um coletivo de bichas, sapas, travas, pretas de Salvador. Trabalhamos com artes integradas a fim de levar pautas sobre raça, gênero e sexualidade. Através da arte, a gente busca transmitir informação para que nós, jovens negros LGBTs, deixemos de morrer, ser assassinados por sermos quem nós somos. Se você aí macho, chega mais. Tô aqui, vamos bater com o papo reto. Eu não tô interessada no seu grande pau ereto. Eu gosto mesmo das pistas. São afeminadas. Então, só para trazer também aqui uma coisa para vocês, a ideia do carrinho foi justamente essa, ser uma plataforma de ir para a rua para dialogar com o espaço, com as memórias e com pessoas. É um trabalho que eu não posso fazer de forma isolada, porque ele não funciona sozinho, ele precisa dessa interação. Sem essa interação, o trabalho praticamente não existe. Eu posso até citar, eu tive em Luanda com Virgínia de Medeiros em 2010, na Trienal, e eu fiz uma ação com carrinho na rua que foi incrível. E tinha um curador espanhol lá que viu, ficou apaixonado e me chamou para ir no ano seguinte numa Bienal em Portugal, no interior de Portugal, que era a Vila Nova de Cerveira. E foi outra coisa, porque em Angola, os angolanos na rua tomavam o microfone da minha mão e eles falavam e cantavam a cultura deles. E já em Portugal, era uma cidade menor, uma cidade mais pacata, as pessoas ficavam um pouco assim, chocadas e assistindo, não interagiam muito. Então, o resultado da ação depende muito desse diálogo com a cidade. E esse diálogo com a cidade se dá de uma forma muito de parceria e diálogo, de coabitação. É até uma questão que eu estava lendo também no catálogo do Valongo, que eu achei bem interessante, que é essa ideia de você não chegar ocupando, você chega coabitando, porque quando a gente fala um pouco em ocupar, parece que não havia nada naquele lugar e você chega e ocupa. E, na verdade, a coabitação é muito isso, é a participação com as pessoas, é a gente que pega o microfone e fala. Fala das suas questões existenciais, sociais, das suas questões como minoria social. E sem essa interação, realmente é um trabalho que ele não acontece. Aumentar um pouquinho o som?
Esse é o projeto que eu trouxe aqui para o Valongo. Amanhã de tarde, às 4 horas, a gente vai estar saindo da frente da estação. Não me perguntem como vai ser, eu não sei. Eu fico sempre muito estressada, muito angustiada, porque eu realmente não sei o que vai acontecer. Eu vejo o carrinho como uma rede social que anda, um Facebook analógico. Porque as pessoas pegam o microfone, se expressam, alguém fala alguma coisa como se fosse um post, o outro comenta, e eu não tenho muito controle disso. No começo eu me desesperava demais com isso, depois eu comecei a entender que é assim, é só assim que a coisa funciona, é só assim que ela pode dar certo, entendeu? É você se preparando, fazendo o seu roteiro prévio, pedindo licença para os espíritos que estão na rua e abrindo para o imprevisível, para o imprevisto, para o diálogo com as pessoas, para o diálogo com a cidade, que ele pode ser um diálogo amoroso, mas às vezes pode ser um diálogo também um pouco agressivo, violento, mas nunca aconteceu nada de tão violento que me ameaçasse, né? E a ideia é isso, ocupar a cidade, abrir o microfone, falar, ouvir, né? Porque não é só falar, é ouvir também o que é que as pessoas têm a dizer, a interagir com o seu trabalho. E é isso, é estar na rua, é abrir o microfone, é trabalhar com imagens. O carrinho ele chama multimídia, porque ele realmente trabalha com todas essas linguagens, a escrita, a imagem, oralidade e a linguagem sensorial, sem nenhuma relação de hierarquia entre essas linguagens. Uma das frases que eu mais falo o tempo inteiro no carrinho é isso, que um conceito visual, ele vale tanto quanto um escrito ou um oral. E esse é um trabalho que ele vem de uma inspiração de cultura popular mesmo, embora ele tenha essa cara pop, mas é até uma pergunta também que eu faço muito no carrinho, que é: por que pop ainda é o máximo que a classe média tolera do popular? Porque, na verdade, os carrinhos de café, se vocês forem em Salvador, vocês vão ver que eles não são muito diferentes dos meus carrinhos. Diferente é o uso que eu dou a ele. Mas, no entanto, eu sou convidada como artista para estar nos lugares, e os meninos que dirigem os carrinhos, e muitos deles também são artistas, eles não estão. Tem essa barreira ainda, que a gente tem essa barreira ainda com a cultura popular, que ela é vista como a cultura popular, a coisa do folclore, né? E a ideia também do carrinho era quebrar um pouco com isso. Trazer para a cultura popular um status contemporâneo, um status urbano. Eu considero, só para encerrar, que todo esse trabalho que eu faço com o carrinho, eu costumo dizer que é um trabalho de contracultura popular urbana. Que normalmente, quando a gente pensa em contracultura, a gente pensa num contexto classe média. Mesmo que seja um classe média alternativo, como a gente, né? mais desenquadrado. Mas a gente nunca pensa numa ação de contracultura vindo de um formato extremamente popular. Que é o caso do carrinho, pela inspiração de origem dele, né? Então, esse é o trabalho do carrinho multimídia, que, na verdade, se agregou depois um outro carrinho chamado Carrinho Brau. E a gente continua ocupando as ruas em vários lugares, já em Angola, Parada Gay de Roma, interior da Bahia, para qualquer lugar que se chame. Fora Temer, enfim, quer dizer, agora no momento fica Temer, né? Mas, enfim, para não dar merda. Mas é isso. A ideia era justamente de estar na rua, ocupando a rua com um projeto que tem origem na cultura popular, mas que, ao mesmo tempo, ele instiga você a refletir, a pensar, a partir da própria intervenção das pessoas. Então, esse é o trabalho que eu venho desenvolvendo. Não é um trabalho contínuo, eu não tenho um grupo de adolescentes, mas, enfim, em Salvador, sempre quando tem qualquer coisa que se precise estar na rua,
as pessoas já chamam e sempre que possível a gente está lá com o carrinho multimídia e com o carrinho Brau. É isso aí. Passar para Eliane. Bom, gente, boa noite. Primeiramente, ele não, ele nunca, por favor. Quando me convidaram para vir falar sobre essa questão de ocupação do espaço, eu fiquei meio preocupada. Eu falei, gente, como é que eu vou falar disso? Eu falei, eu vou chegar bem cedo lá e eu vou ver como o festival lida com essa questão, principalmente sendo de Santos, e entendendo essa região como uma região de exclusão dos corpos negros. E não foi surpreendente ver a falta de corpos negros nas plateias, ocupando os espaços dentro do festival. Eu fiquei feliz pra caramba quando eu vi o pessoal da produção, quem está envolvido em tudo, a existência do evento. Está cheio de negros extremamente competentes nessa parte do evento, que já é maravilhoso. Mas eu queria muito ver outros corpos negros circulando nos espaços. E isso, para mim, causa sempre um incômodo. Eu comecei minhas pesquisas em relação à questão. Primeiro, assim, gente, uma coisa é a gente ser preto, que está na pele. Outra coisa é a gente ser negro. E ser negro é uma postura política. E eu descobri que eu era negra aos 27 anos e assumi, então, essa postura política de mulher negra. E as primeiras coisas que eu fui percebendo é o nosso não lugar. E aí eu me aproximei das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira. E quando a gente fala de ocupação de espaço, os quilombolas são aqueles que são invisíveis. Para sobreviver, eles precisavam estar escondidos nas matas da melhor maneira possível, para que eles pudessem sobreviver. Quando a gente fala daqui do centro de Santos, a gente tem uma história muito parecida com a dos quilombos. Primeiro que, assim, essa era uma área... Aliás, só uma curiosidade. Nós estamos num espaço que era o espaço onde os escravizados tinham autorização para estar, para ouvir as missas que aconteciam aqui ao lado. Então, estamos aquilombados nesse momento, ocupando um espaço que era proibido para nós, negros. Santos tinha, então, essa área do centro como a área mais focada nas pessoas de elite. E os negros que circulavam nessa parte eram os negros escravizados somente. Esse era um espaço proibido para eles. O que a gente tem no entorno? A gente está perto do Jabaquara, que era um quilombo. A gente está perto do quilombo do Pai Felipe. Em Cubatão tem o Vale do Quilombo. Então, nós estamos cercados por quilombos, se formos pensar historicamente. A gente também está muito perto do Cais, onde os negros escravizados trabalhavam. Então, a gente sabe que os corpos negros circulavam por esses espaços, mas eles não eram donos desses espaços. Quando eu entrei hoje aqui nos Arcos para assistir, para ver as exposições, eu fiquei me perguntando onde estão os corpos que habitavam aqueles espaços antes dessa reforma e desses espaços serem espaços culturais. Haviam pessoas ali, que viviam ali. E, quando chega a iniciativa privada e toma esse espaço, eles colocam essas pessoas na margem. Onde estão essas pessoas hoje? Essas pessoas hoje, inclusive, se elas quiserem voltar para entrar hoje, digo hoje, se essas pessoas estiverem na rua e quiserem entrar para ver
As fotos que estão expostas lá nos arcos, elas são proibidas de entrar, ou porque elas não estão vestidas adequadamente, ou, enfim. A gente viu que tem toda uma estrutura para proteger as pessoas que têm um perfil que vem para consumir esse produto cultural. Mas onde estão essas pessoas de fato? Quando a gente fala da cidade de Santos, e aí eu falo como uma mulher negra que mora na ponta da praia, eu moro no BNH, não sei, todo mundo aqui é de Santos. Sabem o que é o BNH? O BNH é um conjunto habitacional bastante conhecido pelo tráfico. E é um espaço que, apesar de ser muito conhecido pelo tráfico, a maioria dos traficantes são brancos. Eu sou minoria negra dentro daquele espaço. Não existem muitos negros ali, apesar de ser um espaço, uma coab, como se conhece em São Paulo. Acontece que fica num bairro nobre, teoricamente nobre, onde tem shopping, onde é perto da praia. Então, eu estou num espaço de elite. O meu corpo ali é estranho. Eu estou num não lugar. E isso é muito sério. Quando a gente pensa na estrutura da cidade, a gente percebe uma guetificação. Existem pontos em Santos de ocupação do corpo negro. E esses pontos estão onde? Nos morros, estão na Zona Noroeste, que, para quem não é de Santos, é uma área bastante afetada pela maré. Quando sobe, é uma área de Santos que é abaixo do nível do mar. Então, quando a maré sobe, é só a maré subir. A maré sobe e essas pessoas têm enchente. Quando, na ponta da praia, quando a maré sobe, eles já deram um jeito de mexer na maré, gente. Eles fizeram uma estrutura embaixo do mar para diminuir a força do mar e o mar não chegar nos prédios, enquanto os corpos negros morrem afogados nas suas palafitas na Zona Noroeste, em Santos. Tem um filósofo chamado Achille Mbembe, que ele tem um termo chamado necropolítica. Alguém aqui já ouviu falar sobre isso? A questão da necropolítica é essa política de extermínio pela guetificação, é a exclusão, é a invisibilização. É justamente o que a gente tem visto como política e que, se o coiso entrar, gente, preto não vai ficar de pé. Porque existe toda uma estrutura que justifica essa violência ao corpo negro e essa invisibilização. Nós não somos permitidos em certos espaços, justamente porque esse espaço é como se ele não fosse para nós. Não foi criado para nós. E somente quando nos aquilombamos é que a gente consegue ter força suficiente para adentrar certos espaços. Quando eu falo de aquilombar, é aquilombar mesmo. É procurar o povo preto para juntar força, para se manter em certas estruturas. Eu estudo o doutorado na USP e sobreviver naquele espaço é bastante complicado. Se eu não busco outros iguais a mim, eu não consigo ocupar aquele espaço. Então, os espaços eles também precisam nos aceitar. Quando eu falo da coisa da necropolítica, é um assassinato, como diz Sueli Carneiro, epistemológico. Existe um discurso que nos desconstrói, que nos desumaniza, tira de nós a humanidade e faz com que a gente passe única e exclusivamente a ser coisa. Quem aqui já não ouviu aquela coisa do bandido bom é bandido morto? Esse é o grande discurso para a justificativa da intervenção militar no Rio de Janeiro, que é só um plano piloto. Ocupa-se aquele lugar que é, em maioria, pessoas negras, e justifica-se o fato de que eles são
da favela. Então, quem está na favela, teoricamente, já tem uma grande possibilidade de ser bandido. Por isso, justifica-se a morte. Uma coisa que a mídia não mostra, que é para deixar a gente com medo mesmo, e por isso a gente está vendo as coisas que estão acontecendo dessa forma nessa campanha eleitoral, é que os militares entram nas comunidades, e eu não estou falando só do Rio de Janeiro, tá bom? Pouco se fala do que acontece nos morros aqui de Santos ou na Zona Noroeste, aqui na nossa região, da violência. Quando a polícia entra nessas comunidades, eles entram batendo, atirando, estuprando. Existe um documento oficial lá do Rio de Janeiro que fez já um levantamento sobre a quantidade de pessoas mortas pelos militares depois da intervenção. Foram 800 mortes até junho, mais ou menos. 800 mortes. E nem um quinto disso eram traficantes. Eles entram estuprando, eles entram roubando, quebrando tudo, porque aqueles corpos não são humanos. São corpos que têm a autorização para que se faça esse tipo de violência. São corpos que trazem na pele a marca da escravidão. E a gente ainda vive isso. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei buscando corpos negros transitando como eu estava transitando ali. Buscando pessoas que estavam ali para entender a arte, para sentir a arte. Eu fiquei feliz demais de ver pessoas negras produzindo arte e produzindo o evento. Mas eu vou ficar muito mais feliz quando nós ocuparmos os espaços também como pessoas que conseguem, sim, porque podemos muito mais do que a gente pensa, do que eles pensam, de conseguir saborear o que a arte tem para trazer para a gente. A nossa negritude traz uma potência, e isso está deixando as pessoas bastante preocupadas, porque a nossa fala vem de um outro lugar, e a nossa potência é muito maior. Então, precisamos, sim, ocupar todos os espaços, de todas as maneiras, para que a gente consiga minimamente entender que esse espaço é de todos. E eu ia ficar muito feliz se essas estruturas que fossem criadas não precisassem ter tanta segurança, porque a gente bem sabe que, na verdade, o que se guarda não são as pessoas, mas os patrimônios que estão dentro dessas estruturas. Tá? Obrigada, gente. Boa noite a todas e todos. Bênção aos meus mais velhos, aos meus mais novos, Motumbá. Para mim é uma responsa muito grande estar falando aqui, porque esse espaço aqui, esse território, é minha segunda casa. Eu tenho um projeto aqui chamado Educafro. Aliás, é uma responsa porque tem alguns alunos meus aí, né? E eles, né, dependendo, já sou professor deles, sou coordenador deles, e dependendo do que eu falar aqui, né? Mas é muito importante a gente estar fazendo essa conversa, porque, tendo em vista esse tema, territórios em escuta, né? Direito à cidade com habitações no Valongo, eu queria agradecer a organização do festival por ter me convidado, porque é óbvio que, diante da qualidade da mesa, né, das componentes, etc., mas é importante a gente ter alguém do território falando sobre o território, falando sobre direito à cidade, falando sobre como acontece esse diálogo entre a proposta do festival, o território que está sendo ocupado e todos os elementos que que farão parte dessa nossa dialética aqui, né? Então, é muito legal ter alguém do território falando, ter alguém com voz para poder exprimir um pouco esse sentimento, né, de como a gente pode pensar essa questão. Na apresentação, óbvio que a gente não fez questão de que fosse dito todas
os adjetivos, todas as identidades que me compõem, mas eu também sou advogado popular, quando me senti contemplado quando foi dito ativista em direitos humanos, mas como advogado popular e como advogado, é interessante a visão que a gente discute do ponto de vista legalista, positivista, o direito à cidade, né? Porque, mudando o chip, né? Como professor de redação do cursinho, eu costumo dizer que os direitos humanos são 6, né? Vida, liberdade, dignidade, segurança, propriedade e igualdade. E aí eu provoco os meus alunos. Em que medida o Estado brasileiro está garantindo o acesso de vocês a esses direitos, né? Então, essa é a primeira reflexão crítica que eu coloco, porque eu vou aqui acompanhar aqui o entendimento, né, da minha colega Eliane, no sentido de como eu me senti. De ontem para hoje mudou a circularidade no Valongo, até do ponto de vista da segurança pública, né? Porque eu tenho 90% dos meus alunos são mulheres, e o cursinho acaba às 10 horas da noite, né? E já conversei, dialoguei com a segurança pública, ó, dá uma olhadinha por aí, porque as meninas estão indo embora, né? 10, 10h30 e tal. Mas, pela primeira vez, eu vi mais de uma viatura da Guarda Municipal e da Polícia Militar ao mesmo tempo aí fora. Pela primeira vez, né? E o mais engraçado disso tudo, né, é que eu não me senti seguro, né? Confesso que até antes de começar a atividade, eu estava com um pouquinho de fome, fui ali beliscar um chocolate. E é engraçado como isso acontece, porque a Eliane falou de corpos negros, né? A gente se sente intimidado com a presença do Estado, na mesma medida que a gente reclama a ausência dele em alguns territórios, né? Então, são algumas reflexões críticas assim para começar a nossa discussão, porque, por outro lado, eu parabenizei desde o começo a organização do festival, principalmente nessa edição. Aliás, né, é sempre bom lembrar, como a Ana fez questão de lembrar que amanhã tem uma intervenção sua também. Domingo tem uma intervenção minha também, dentro do festival. Estou lançando um livro, né, um livro de poesias negras, Abiaê, né, o nome do livro. É um livro de poesias africanas e afro-brasileiras, na minha escola de samba, que é a X9, que é aqui do outro lado da rua, a partir das 14 horas, no domingo, né, estão todas e todos convidados também. E agradecer ao festival por ter dado essa oportunidade da gente também estar lançando esse livro na cidade de Santos, né, que é uma cidade que circula entre um olhar, entre uma alcunha de ter sido uma cidade abolicionista, uma cidade vermelha, e hoje não ser nenhuma coisa nem outra, né? Ser realmente uma cidade bastante racista, uma cidade bastante elitista, no sentido de que não garante o direito à cidade das pessoas, né? Então, ao mesmo tempo que a gente faz essas reflexões, essas considerações, eu continuo parabenizando o festival. Por quê? Né? Porque eu não completei o raciocínio. Porque o festival ele fez questão de dialogar com os atores e as atrizes aqui do entorno, dialogar com comércio, com comunidade, com as pessoas, entender essa lógica, essa dinâmica, porque, como eu estou aqui nesse projeto há 18 anos, né, dentro desse espaço, e eu falei, a maior parte dos eventos que acontecem no Valongo, né, a gente fica sabendo ou no dia ou na semana, e a gente acaba nem conseguindo consumir esse tipo de cultura ou de produção, né, porque, de fato, não dialoga até com a nossa realidade. Eu acredito que dessa vez foi diferente, porque houve toda uma preocupação nesse sentido, e foi muito legal, porque comércio perguntava para a gente quem são as pessoas, como é que funciona, dá para você passar o contato, fazer a interlocução. Foi muito bacana. Então, nesse sentido, eu acho que é bacana a gente continuar tentando fazer esses diálogos, essas conexões, porque quando a gente coloca territórios em escuta como tema de uma mesa, e aí não tem como a gente não racializar a nossa discussão, né, Eliane? A gente quer sair da invisibilidade e quer romper o silenciamento, né? Então, muitas pessoas do bairro estão se sentindo parte desse projeto.
desse festival, desse evento, por conta disso. Porque, minimamente, alguém chegou para elas e perguntou, e aí, o que você acha? Né? É interessante isso, né? Porque talvez a organização de um evento, com toda a metodologia, a técnica e a grana envolvida, pudesse pegar o melhor espaço, a melhor logística e pronto, né? Não. Fez questão de dialogar, tivemos alguns entreveros aí, com, por exemplo, nesse espaço aqui, que é um espaço sacro, né, Tamires? É um espaço sacro. Em algum momento, as colegas aqui, que são as donas do espaço, pô, isso pode, isso não pode. Eu falei, não, mas vamos lá. Né? É Valongo também. Essa igreja está aqui desde 1640, não é verdade? Né? Então, é interessante ela fazer parte de um projeto, de um festival da imagem, não somente com fotos do barroco colonial que a igreja representa. Não, vamos ressignificar, vamos discutir, vamos pensar como é que foi a vida dos negros, dos corpos negros, no século XVII, no século XVIII, no século XIX, no século XX, como é que está sendo agora? Né? Porque, pensando coabitação no Valongo, em algum momento, né, como advogado, como militante, vamos preparar uma fala e tal, mas eu falei, não, eu vou lá e vou falar um pouco do que eu sinto, enquanto, não um morador, mas um protagonista desse território, nas relações que eu estabeleço com a comunidade. Porque, em muitos momentos do nosso cotidiano aqui no Valongo, essa questão do direito à cidade é desrespeitada pelas pessoas que deveriam garanti-lo. E, quando a gente procura o poder público, ou até a iniciativa privada, a gente esbarra em outros problemas sociais que fazem parte do nosso cotidiano, né? Tais quais racismo, machismo, sexismo, homo, lésbico e transfobia, nas nossas relações aí fora. Seja ela para comprar um cigarro no bar, seja ela para ir andando, saindo do cursinho, indo até o terminal do Valongo para pegar o ônibus para ir para a sua comunidade. Então, e, ao mesmo tempo, eu tenho um aluno, tem até uma aluna aqui, uma futura astrônoma de 15 anos, né, que mora aqui na frente, e é interessante a gente pensar, porque a gente não está acostumado, né? Nossa, no centro, moram pessoas no centro, né? Só que, com esse processo de expulsão social, que ele se rearranja o tempo inteiro, eu queria fazer uma alusão histórica ao tempo da escravidão, quando os negros escravizados, que trabalhavam e moravam nos centros, né, eles foram expulsos para a periferia com o advento da República, né, e aí começaram-se a se formar as periferias, e esses centros foram lotados por comércios, e, enfim, é o centro do poder, né? Só que os centros velhos, eles têm uma lógica diferente nessa relação, né, entre centro, centro velho, bairro nobre. E é muito legal porque... Não é nada legal. Porque, por exemplo, hoje nós temos, nas grandes cidades, um processo de expulsão social de muitas escolas de samba para os centros velhos, né? X9, eu sou nascido e criado no Macuco, né? Sou sambista também, enfim. Lá no meu bairro, a gente não conseguiu locar um espaço para a quadra da escola, né? Então, esse diálogo entre o que pode e o que não pode, entre o que é civilizado e o que não dialoga com o racismo institucional e com o racismo estrutural de uma maneira que os negros estão nas periferias, né? E a sua cultura, as suas práticas, elas não são permitidas por toda a cidade. Então, achei muito legal, parabenizar, até antes de terminar minha fala, a sua experiência, o seu projeto, né? Porque ele trabalha com essa questão da circularidade, né? É muito isso. E, em algum momento, você falou, mais respeito à memória e à ancestralidade dos espaços, dos territórios. É isso, né? A proposta de urbanidade que pudesse contemplar a pluralidade, ela deveria pensar todos esses elementos, né? Esses elementos. E a gente não tem isso. Então, o Valongo hoje, aqui, o Valongo Santos, né, é um espaço, como a gente costuma dizer, centro velho. Houve algumas tentativas do poder público de revitalizá-lo, está em andamento, mas a gente tem essa estruturação da desigualdade social como um elemento
que não potencializa essa humanização desse espaço, né? Então, é muito difícil, porque, por exemplo, no meu caso, né, nós somos um projeto pré-vestibular comunitário aqui nessa igreja, e tem professor que não quer vir dar aula aqui porque aqui é muito perigoso, né? É muito perigoso, né? Só que eu não posso levar o Educafro lá para o Gonzaga também, né, Eliane? Porque o pessoal do Gonzaga não precisa do Educafro. Quem precisa do Educafro é o pessoal da periferia. Então, essa relação da circularidade na cidade, ela é muito limitada por essa questão de legalidade, de positividade. Então, a gente tem muitos problemas nesse sentido, né? Então, eu acho que vale a crítica, muito bem colocada pela Eliane, nessa questão de como está se dando a dinâmica do festival, mas, por outro lado, eu acho que tem que se ressaltar algumas vitórias do pensar o festival, no sentido de protagonismo das mulheres, protagonismo de um pensamento plural na sua concepção e na sua execução. E, quando a gente fala de coabitação, uma outra coisa que me vem à cabeça também é a forma como a gente ocupa o espaço, como a gente pensa a questão da moradia, né? Eu falei dos direitos humanos há pouco, e agora eu estou falando dos direitos sociais. A moradia é um direito social, né? Um dos mais importantes direitos sociais, e que dá, né, pano para manga aí em época de eleição, etc. e tal. Mas como isso se dá em espaços como o Valongo, né, é bem interessante, porque remonta uma forma de coabitação que a gente pensa a escravidão, que a gente pensa o começo da República, lá na República Velha, e olhando para esses lugares, né, com essa arquitetura e todo o sangue derramado para que ela fosse levantada, é interessante a gente pensar como a gente pode trabalhar isso no dia a dia da gente. Porque eu faço parte de vários conselhos de direito aqui da cidade, né, e uma das nossas maiores brigas são os projetos de habitação, né? Os projetos de habitação são complexos, são complicados, e quando a gente pensa em expulsão social, é um projeto político de genocídio, né? Vamos falar logo a verdade. E quando a gente pensa o genocídio e a limpeza étnica, algumas coisas mudaram na revitalização do Valongo. Quando chegou o Museu Pelé, veio iluminação para toda a rua, né? Quando chegou o Museu Pelé, teve iluminação, né? E a limpeza étnica, no sentido de não tentar resolver o problema da dependência química na região, as cracolândias, mas sim expulsarem para outros lugares, né? Então, assim, é interessante essa discussão, porque, em algum momento, dentro dos conselhos, a gente já faz, mas ela não consegue avançar, porque, na perspectiva de política pública, a gente não consegue nem garantir o mínimo, né? Que é saúde, educação e assistência social. Mas são algumas bolas que eu queria estar levantando nesse primeiro momento, né? Eu acredito que o momento do debate, acho que é até o mais rico, porque a gente pode ouvir algumas coisas e até falar sobre outras questões. Mas, antes de finalizar a minha intervenção, eu queria pensar como é importante a gente dialogar com os signos, os significados e os significantes que estão circulando nesse festival, e tentar dar uma devolutiva para a comunidade no pós-festival. Eu acho que isso é muito legal. Eu coloco o Educafro aqui, o Valongo, à disposição, para a gente pensar algum tipo de atividade pós-festival, não sei, né? É mania de militância, né? Pensar um produto político para depois a gente dialogar aí, porque o comércio está feliz porque está aquecendo o comércio, né? A galera está tomando uma cerveja, está comendo ali no Paulista, aqui na Urbana, legal, tal. Mas amanhã a gente volta cada um para a sua vida, para o seu estado, para a sua cidade, e aí? E o Valongo, né? Então, eu acho que seria legal a gente pensar um pós-festival, alguma coisa, fazer algum tipo de proposta, ou dialogar com o poder público, com a iniciativa privada, para a gente pensar algum tipo de colaboração, de melhoria para o Valongo, né? Porque é um bairro importante, é um bairro que tem um significado político, cultural, epistemológico para a cidade de Santos e para a região, aliás, até para o Brasil, né? Por conta da chegada aí, né? Enfim, por São Vicente. Então, eu penso que seria interessante isso. Então, eu já levanto essa bola também. E agora eu encerro por aqui para a gente ter um pouquinho de tempo aí para
para os debates. Muito obrigado novamente. Uma boa noite. As perguntas, né? Alguém da plateia tem questões? Gostaria de comentar alguma coisa? Não? Eu tenho. Eu achei muito interessante as falas de vocês, e é até legal assim, a informação, né, de que você é um advogado popular, né, que na sua fala fica bem claro que o direito à cidade parece até uma espécie de um direito superior que engloba todos os outros direitos, né? Os direitos humanos que você falou, mas também, né, o direito à convivência, né, entre os diversos tipos de corpos dentro da cidade, o direito, às vezes, à própria vida, né, que você falou através da necropolítica, né, e dessa situação mesmo complexa, né, e violenta, no qual nós, brasileiros, fomos forjados, né, através da nossa história, né, de colonização, né. Até no trabalho do Randolph tem uma frase que eu achei muito legal, que é assim, a violência é a minha contraforma, né. E eu acho que para nós brasileiros a violência é a nossa contraforma, porque a forma como o Brasil foi construído nos trouxe uma experiência muito complexa, né, assim, de exclusão, de diferenciação e tudo, né? Então, eu acho que a gente está num momento interessante. Eu acho bacana também as coisas que Júlio trouxe sobre o festival, para a gente pensar uma reconfiguração, eu acho, dessas estruturas que vem ocorrendo no Brasil. Obviamente, a gente está muito longe de alguma coisa ideal, né? Mas acho que a gente avançou muito, né? Eu posso falar no lugar, né, de professora universitária, que recebo os alunos de projetos semelhantes, como que a universidade ela se coloriu muito mais nos últimos anos. Isso gente, é impressionante e é inegável. E também, como professora, tenho percebido esse deslocamento também das estruturas de poder, uma vez que os estudantes negros também podem entrar nos lugares de poder, né, de tomada de decisões políticas, né, de lugar de fala, lugar de visibilidade, no lugar da invisibilidade, né, no lugar do lugar de poder escolher. Então, eu fico muito feliz, e eu sei que a gente avançou muito. E eu fiquei pensando nessa ideia do direito à cidade, que a gente está numa situação, um momento histórico, agora, right now, tão puxado e tão complicado, que a gente vai ter que até tentar entender e comunicar isso para as pessoas, a própria noção de direito, né? Porque o que é o direito? Porque os nossos direitos eles estão muito em risco numa hora dessa, né? A gente está caminhando numa corda bamba, né? Assim. E aí a minha pergunta para a mesa é um pouco como que vocês imaginam que esses avanços, como que esses avanços eles vão construir a resistência para esse momento que a gente vai viver agora, né? Eu sei que é mais fácil destruir do que construir, né? Mas como que vocês pensam essa ideia do direito, né? Do direito à cidade e o direito à sobrevivência e à dignidade nesse momento, né? Assim, acho que a gente tem muito que caminhar ainda, mas como que vocês estão percebendo isso? Assim, a gente caminhou muito, mas ainda falta muito. Mas disso que a gente já caminhou. Bom, pensando especificamente, por exemplo, no projeto do carrinho e relacionando com sua pergunta, antes de eu vir para cá, eu passei 2 meses trabalhando em Vitória, Espírito Santo, e antes de eu vir para cá, o Afrobafo me procurou de novo para a gente ir para a rua, fazer alguma ação diante da situação política que a gente vive no Brasil hoje, né? E eu acho que é isso que tem que ser feito, é ir para a rua. E, por exemplo, no nosso caso, o que foi que eu pensei? Tem o TED, eu acho que todo mundo já ouviu falar, conhece, sabe o que é o TED, que é um programa que discute, que as pessoas discutem sobre vários temas, e que
Você participar presencialmente, normalmente é caro, mas que todo esse acervo está disponível no YouTube, né? A ideia da gente é fazer um TED na rua. É ir para a rua, abrir o microfone e fazer que nem os gregos fizeram na Grécia clássica, discutir a vida da cidade com todo mundo, com cidadão comum. É fazer um TED com gente comum, é fazer um TED com as pessoas que estão na rua. Porque parece que essas pessoas que estão na rua, no dia a dia, as pessoas que trabalham com comércio informal, elas estão muito mais num papel de escuta do que num papel de fala. Parece que elas têm muito mais a aprender com a gente do que a gente com elas. E isso não é verdade, né? Isso a gente tem muito a aprender com todo mundo. Então, eu voltando agora para Salvador, eu chego lá no dia 15 de noite, no dia 16 eu já estou me articulando até o dia 28 para ver quantos TEDs na rua a gente vai poder fazer até o dia 28. O TED de rua, eu chamo, sei lá que nome vai ser isso. O TED foi só uma referência, assim, para provocar no sentido de que qualquer pessoa pode falar, se expressar e contribuir para esse momento. Eu acho que a gente tem que ouvir as pessoas, né? Por que as pessoas votam no coiso? Por que as pessoas... Eu fiquei impressionada que o Uber que eu peguei da minha casa para o aeroporto, o cara votou em branco. O cara que me trouxe de São Paulo para Santos, ele votou em branco. E um cara que eu conheci no aeroporto de São Paulo, ele também votou em branco. A única coisa que eu consegui negociar com eles é que realmente eles votassem em branco no segundo turno, já que eles não vão votar... enfim. Então, eu acho que é isso, é ir para a rua e ocupar o espaço com a arma que a gente tem. No caso, eu tenho um palco ambulante, que é o carrinho, que eu posso colar um tablet na parede, eu posso botar conteúdos audiovisuais, eu posso abrir o microfone, as pessoas podem tomar conta dele, e a gente discutir. Isso resolve? Não sei. Mas isso nos desperta, isso desperta alguma coisa na gente, um acordar, uma reação, não sei. Não temos respostas, né? Vamos para a rua juntos, é isso. A gente está numa sinuca de bico, essa é a verdade, né? Tipo, uma coisa, Glória Pires, não sei opinar. Mas, na verdade, é assim, eu tenho tido experiências incríveis com a galera do teatro negro. E a gente tem colocado em pauta todos os tipos de demanda possível. É impressionante, na verdade, a potência que a arte tem de transformar. A gente só precisa entender, de verdade, que certas coisas elas não precisam ficar dentro da estrutura do teatro bonitinho, quadradinho. É ir para a rua, ter coragem. A gente teve a trupe Olho da Rua, daqui de Santos, sofreu processo de censura, foram presos, foram para... O menino que é o cabeça do grupo foi na Assembleia Legislativa para tentar ver se conseguia liberar a peça outra vez, porque ele falava de questão racial, ele falava de violência da polícia, ele falava de um monte de coisas. As pessoas paravam para ver e depois paravam para pensar. Se nós temos a arte na nossa mão, a gente tem que usar isso. A gente tem que usar. Nós estamos num momento muito delicado, de fato, porque as pessoas estão intolerantes, extremamente intolerantes. Eu fico muito assustada, porque eu sou budista e a gente entende que o lado humano das pessoas ele precisa ser o mais forte, né? Pensar no outro como você pensa em você também. Você é muito próximo com a questão do cristianismo. Então, as pessoas estão pensando muito no próprio umbigo. Quando eu vou para a rua, no 29, no dia que teve aqui o Ele Não, aqui em Santos, eu sou estudante, e eu subi enquanto estudante para dizer Ele Não, para que a gente continue tendo bolsa de estudos na universidade. Ele Não, para que a gente continue tendo universidade pública gratuita. Ele Não pelo final do genocídio da população negra. São nós, negros, que morremos na mão da polícia. Os jovens negros estão morrendo. E a gente está num fla-flu
para saber quem pode viver e quem não pode viver. Porque é disso que se trata. O meu desespero, de Eliane, é pela vida do jovem negro que está lá na favela. E pelos meus também, porque eu moro lá no BNH, mas se o coiso entra, o exército vai entrar no BNH e vai matar geral. Porque já que todo mundo que está lá é ligado de alguma forma, que é o que eles acham. A potência da arte. Só que aí a gente vive num mundo capitalista, né, gente? Todo mundo tem que comer. E aí como é que vai fazer para militar e ganhar dinheiro? E é nesse momento que a gente entra em crise, né? Porque a gente precisa trabalhar. Eu estou fazendo doutorado, gente, e eu não consigo emprego. Minha aparência incomoda. Doutorado na USP, e eu não consigo emprego em nenhuma universidade, porque eles acham, tem universidade que acha que eu sou capacitada demais. E agora? Faz o quê? Faz de conta que não tem doutorado? Não. Vão ter que me aturar, gente, porque eu vou fazer pós-doc, porque eu sou dessas. Então, assim, a gente tem que se posicionar. Cada um dentro do seu próprio espaço. A gente tem voz, sim. A gente tem que usar as nossas potências. Se vocês acreditam que vocês podem fazer algo, faça. A transformação começa numa única pessoa. Se cada um fizer alguma coisa, serão todos fazendo. Concordam comigo? Então, assim, é muito importante. Aqui, me sinto privilegiada de estar num espaço de pessoas sensíveis à arte. E a arte, ela é uma ferramenta de luta muito potente. Eu tenho aprendido isso com o teatro. Eu tenho me transformado a cada vez que eu vou num espetáculo, eu saio transformada de alguma forma, porque é mágico o que a arte faz com a gente. Bom, diante da pergunta colocada, eu queria fazer algumas observações bem interessantes. Outra coisa que eu não falei sobre mim, que eu estou fazendo outra graduação agora. Eu estou fazendo Ciências Sociais, estou lá na USP também, e a gente está aí, né, se mobilizando aí contra essa possibilidade de um retrocesso grandioso na perspectiva da próxima presidência da República. Mas só que eu estava conversando com a Eliane antes do início da nossa conversa, que uma coisa que eu nunca abri mão. Aliás, você estava falando, acabei de ver mais um ex-aluno meu ali, o Virgílio, a gente está até conversando sobre isso ontem. Uma coisa que eu nunca abri mão de fazer é de estar na rua. Então, eu acho que a esquerda, ou esse setor mais politizado da discussão política, em algum momento falhou com isso, né? Precisamos ir para a rua. A gente é a rua. Eu também sou do hip-hop, né? Nós somos a rua. A gente precisa entender. E aí eu queria coadunar com algo que você colocou, que é a gente precisa pensar, deshierarquizar, achar que a gente sabe mais do que o nosso amigo que não faz faculdade, do que o amigo da padaria, do que o irmão do que a irmã que mora em casa, do que a mãe, porque são essas pessoas que fizeram esses 40 milhões de votos. Né? Então, não dá para a gente... o cara é burro, o cara não entende que o que eu estou falando é o certo. Enquanto a gente continuar falando assim, a gente não vai converter nenhum voto. Nenhum. Né? É um pouco de antropologia política a discussão. Né? A gente precisa entender que, em cada local, o debate tem que ser feito de um jeito. Né? E aí entra o Festival Internacional da Imagem, né? Da linguagem. A gente precisa aprender a entender qual que é a linguagem de cada um desses espaços. Talvez a gente já tenha até perdido o time da discussão. Talvez já era. Dia 28 está aí. Né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que o que a gente precisa discutir, o que a gente precisa fazer é conversar de maneira simples com as pessoas. Da mesma maneira fraterna que a gente aprendeu até antes de a gente chegar no elmo dourado do título, sei lá qual, acadêmico. Não importa o tipo de argumento que a gente vai colocar, mas a gente precisa fazer as pessoas entenderem, né, que, balanceando os problemas, alguns são piores que outros. Né?
Então, eu acho que, na verdade, é só ocupar o espaço que já é nosso, que é a rua, né? E pensar como vai ser essa conversa. Porque se essa conversa continuar sendo na linha de, você está louco, você está burro, não vamos converter voto nenhum. Não vamos converter voto nenhum. Então, é melhor deixar acontecer o que acontece e vamos para a guerra, né? Aliás, uma guerra que sempre existiu para quem é preto no Brasil. É algo que eu só queria deixar bem explícito, porque, às vezes, não, que o meu risco de morte agora é... para nós sempre foi. Com governo democrático ou não, sempre foi. Né? Então, não dá para também dizer que agora vai ser o pior dos mundos, não. Porque, para nós, ele só está falando um monte de coisa que um monte de gente não falava, mas comia do nosso prato, beijava da nossa boca, e etc. e tal. Né? Vamos ser um pouquinho mais também, né? Mas é mais ou menos isso que eu penso. Queria só fazer uma colocação, a partir da fala de Júlio, sobre como conversar com essas pessoas. Né? No começo, eu ia para a rua com o carrinho e o microfone com essa mentalidade de que eu ia compartilhar o meu conhecimento com as pessoas. E isso se desmontou de uma forma muito fácil. E o que eu percebi é o seguinte, que quando eu chegava com essa postura, eu era muito próxima de um jesuíta, de uma pessoa que faz uma catequese. E não um ato de educação, porque a educação transforma. E a catequese não. Ela te obriga a pensar daquele jeito, ela te leva a pensar daquele jeito. E é isso que Júlio falou, se a gente não ouvir essas pessoas de igual para igual, desculpe, o Coiso vai ser eleito, sim, e a gente vai viver um regime fascista, e não adianta chamar essas pessoas de burras. A gente tem que tentar entender o que é que move essas pessoas a elegerem uma representação como essa, uma imagem como essa. E não é com um discurso pronto, com uma postura de um jesuíta fazendo catequese com índios, que a gente vai conseguir isso. Vai ter que ser no diálogo, vai ter que ser entendendo o outro. Por que que esse cara comprou essa imagem do fascismo como uma coisa boa para o Brasil e para ele, né? É isso que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que despir do ego, despir de títulos, e ir com o lado mais humano que a gente tem. Eu estou dizendo isso, parece piegas, mas não é piegas, é real isso. A gente precisa ouvir as pessoas de igual para igual. Né? A gente fala tanto em lugar de fala, mas tem um lugar de escuta. É preciso escutar também. Então, quando eu chegava com esse instrumento aqui, isso aqui amplifica uma voz. Não é? Então, eu chegava com minha voz amplificada, passando por cima da voz de todo mundo que estava com sua voz analógica. E aí você vira o quê? Você vira um bandeirante, uma pessoa que pratica uma catequese, que chega jogando sua cultura e você chega colonizando, entendeu? E a gente, eu, Júlia, Liane, eu tenho certeza que vocês também, no que vocês fazem, estão discutindo decolonialismo, tudo isso, né, que está todo mundo discutindo hoje, mas a gente precisa discutir isso dentro da gente, né, porque, às vezes, a gente está discutindo o decolonialismo e discute isso de uma forma colonizadora. Então, a gente precisa se rever. É papo antigo, mas essa subjetividade a gente não pode desconsiderar. E, assim, eu acredito que todo processo de educação, de transformação, transforma quem está educando também, porque, senão, mais uma vez, repito, não é um processo de educação, é um processo de catequese, e isso foi a rua que me ensinou. Esse pô eu já tomei na cara, sei lá, na minha segunda ação com carrinho, eu aprendi. E não tenho a menor vergonha de dizer isso, porque a gente, quem não aprende, a gente está aqui para isso, para tomar pão na cara, aprender, alargar o horizonte, seguir adiante, né? E, de preferência, como eu faço com o carrinho, toco uma música depois, e todos os conceitos que a gente discutiu, balança e parece que entra e já fica no organismo, porque o organismo está atuando junto com o pensamento, não é separado, né? Na verdade, eu ia dar mais um testemunho de uma participação no ano passado. Existem algumas datas que são importantes e a gente está numa luta muito grande contra o genocídio da juventude negra. Então, no dia 25 de julho, as mulheres negras no Brasil inteiro se organizam para fazerem marchas
pelo amor, pela paz e pelo bem viver. E todos são muito bem-vindos. A gente tem vivido uma experiência, porque durante muito tempo na história do Brasil, a nossa negritude ela precisava ser escondida. Então, as mulheres tinham que alisar o cabelo, afinar o nariz, casar com gente branca para limpar a família, todo esse processo de embranquecimento, porque não era legal a gente ainda se remeter ao processo de escravidão, né? De uns tempos para cá, a gente tem fortalecido justamente essa cor da pele e, mais ainda, entendendo a nossa importância enquanto ser político e negro. E aí as mulheres negras estão tomando a frente disso. E somos nós que estamos transformando essas questões e pautando, sim. E aí eram 3.000 mulheres negras ali na frente da Praça Roosevelt, sentido centro. Para uma manifestação com 3.000 pessoas acontecer, por mais que a rua seja nossa, a gente tem que pedir autorização para o Estado. Então, a polícia está armada até os dentes para fazer qualquer coisa se as mulheres forem violentas. E foi lindo, gente. Foi a coisa mais linda que eu já vi, porque isso nos remete à nossa africanidade, à nossa ancestralidade. O Ilu Obadimin vem com Yansan e com Exu pedindo licença. As mães, as mais velhas, puxando. E nós atrás, cantando para Exu e Yansan. A polícia chega quando a gente está perto. Quem conhece um pouco de história do movimento negro vai entender por que é tão simbólico para a gente. A gente estava chegando perto do Teatro Municipal e a polícia veio para cima da gente. As mais velhas se sentaram no chão. Os tambores se calaram e todas nós sentamos no chão também, pacificamente. E a polícia perdeu o argumento de bater na gente. Quando eles se foram, as mais velhas levantaram e puxaram outra vez, e nós continuamos a marcha até chegarmos no Teatro Municipal. O Teatro Municipal é importante porque, na década de 70, Abdias do Nascimento e um monte de outros militantes criaram o MNU após a morte, ao assassinato de um jovem negro. E foi um manifesto que aconteceu na escadaria do Teatro Municipal. Então, toda vez que acontece alguma manifestação nossa, é para lá que a gente se dirige, porque a gente entende que aquele espaço público é nosso, apesar de nós não podermos entrar lá. Normalmente, nós não conseguimos acesso ao Teatro Municipal, mas as escadarias elas têm toda uma simbologia para nós. E a nossa africanidade, a nossa ancestralidade, tem sido a nossa grande força na organização dessas manifestações. E é isso que tem feito a gente entender que o traficante que está lá na favela fazendo o tráfico, esse cara ele é tão vítima quanto o cara que está aqui no asfalto fazendo outras coisas, porque o racismo que colocou ele lá nessa condição é estrutural e a gente não consegue mudar essa estrutura. A gente precisa parar de julgar essas coisas. Eles são muito vítimas desse sistema. E aí, para mim, o mais importante é a gente entender que podemos ocupar os espaços, sim, mas o Estado tem braço de ferro e mão pesada. E a gente precisa se organizar de maneira pacífica, se bem que, de vez em quando, dá vontade de ser Malcolm X. Mas vamos ainda por caminhos de Luther King, não é? Porque é o que faz, né? Gente, uau, que bom, assim, muito legal acabar com a sua fala. E eu até acho que, aproveitando esse gancho, convocar a gente então para construir essa contracultura popular urbana, né? Para a gente poder produzir essa resistência juntos, né? Todos juntos, né? Porque realmente, né, vai ser a partir dessa mobilização popular que a gente vai conseguir modificar essas estruturas de poder para aí também pensar uma nova imagem, né?
uma nova imagem das pessoas negras, uma nova imagem da arte, uma nova imagem da estrutura de poder e uma nova imagem de cidade também, né? Porque é só quando a gente modificar nós mesmos que a gente vai conseguir modificar essa cidade para que ela possa nos oferecer todos os direitos básicos que a gente tem direito enquanto ser humano, né? Como ninguém fez nenhuma pergunta e o nosso tempo acabou, infelizmente, vou ter que encerrar. E as perguntas serão feitas, então, logo após a gente encerrar aqui, tomando uma cerveja, vendo um show e comendo, né? Certo? Então, ou amanhã, né? Dançando. Lançamento do livro, é carnaval, é tudo. Então, gente, obrigada.